único que dá voz à população. Bom dia, Limeira, bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Seu amigo Paulo Faria mais uma vez aqui, e desta vez me encontro aqui no bairro do Geada, na automecânica do Seu Pedro. E ele é o nosso entrevistado de hoje. Muito bom dia, Seu Pedro. Bom Tudo dia, bem com o senhor? Tudo. Fica à vontade, Opa. tá bom? Pode se sentar aqui. Pessoal, o nosso podcast Voz do Bairro, aquele que dá voz à população, nós estamos cada semana em um bairro, ouvindo as histórias que são ocultas e invisíveis para as redes sociais, para os meios de transmissão. Só que o nosso podcast é o único que vai de encontro com a população, para ouvir essas histórias que são extraordinárias. E essa semana nós nos encontramos aqui no bairro do Geada, para também ouvir a história do Seu Pedro, que tem uma história sensacional. Seu Pedro, ele é mecânico, ele é dono de uma automecânica aqui nesse bairro. Seu Pedro, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Seu Pedro, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 45 anos. O senhor tem 45 anos. Isso. Seu Pedro, o senhor é casado? Sou casado. Há quanto tempo, seu Pedro? Olha, meu querido, tem um bom tempo eu fiquei amigado com a minha esposa. Aí depois eu casei com ela na igreja, Certo. no meio da missa. Passei a pior vergonha do mundo. Ah, é? Aí, rapaz, tá lá de paletó, de gravata lá, rapaz, dá um trabalho. É. Ainda tem o padre falou pra mim, meu parceiro, se você quiser escapar, a porta tá aberta. Mas, como que a minha esposa é uma pessoa muito gente boa, Certo. uma mulher honesta, respeitadora, e eu tô com ela até hoje. Olha que seguindo em bênção. frente. E quando eu carreguei ela, tinha mais ou menos uns 14 anos. 14 anos? Aí eu amiguei com ela e até hoje estamos juntos. Então já tem Já tem uns 10 anos de casado, já então, tem. uns 5, 10 anos. Por aí, meu filho mais velho já tem 23 anos. 23 anos. O senhor tem quantos filhos, seu Pedro? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Muito bacana. 3 filhos o senhor tem. Seu Pedro, o senhor sempre morou na cidade de Limeira? Não, eu vim lá de Recife, de Pernambuco, Vitória de Santo Antão. Meu pai, de repente, ele vinha de Recife para cá, para levantar dinheiro para levar lá para o norte. Aí até um certo dia minha mãe fez ele vender tudo que ele tinha lá, bastante hectare de terra, vendeu e veio para cá de uma vez. E até hoje eu estou por aqui. Vocês chegaram em que ano aqui na cidade de Limeira? Olha, meu querido, eu cheguei aqui com 9 anos aqui. 9 anos na 9 cidade de anos. Limeira? E o senhor chegou a morar onde aqui na cidade de Limeira? Eu morava lá na Avenida Campina, fiquei um bom tempo lá. A da Avenida Campina lá, a minha mãe ganhou uma casinha própria ali na quarta etapa, Certo. ali perto da base. Aí o resto do tempo eu morei lá. Aí depois, minha esposa fez aquele negócio da casinha própria, fez bastante inscrição. Graças a Deus ela foi sorteada. Aí nós mudamos para cá. Aí antigamente nós estávamos pagando o terreno lá de cima lá. Aí a Caixa chamou nós, perguntou para nós se nós interessava ficar com a casinha. Aí nós ficamos interessados. Aí a Caixa mandou ela escolher qual é a avenida que ela queria, o lugar que ela queria, ela escolheu uma casa de esquina. E até hoje nós estamos aqui. Então, no bairro do Geada aqui, o senhor e a sua família moram desde o início aqui nesse bairro? Desde o início. Já vai para quantos anos aqui? Mais ou menos 9 anos já que nós estamos aqui já. 9 anos morando aqui nesse bairro. Isso. Seu Pedro, o senhor quer tomar um café, seu Pedro? Opa. Tomando um cafezinho aqui. E o café de hoje não é aquele café medroso, não. É aquele café acompanhado. Hoje nós temos queijo, né, seu Pedro? Olha aí.
pelo jeito aqui tem um cappuccino aqui, café Hoje, cappuccino. hoje nós temos queijo, hoje nós temos bolinho, tem bolacha, Aí, ó, o queijinho aí, gente, ó. Fica à vontade, tá bom, seu Pedro? Opa, Fica à vontade que fui eu que paguei esse queijo aqui, tá bom? ai que maravilha. Ai que Pode maravilha. ficar à vontade, tá bom, meu velho? Não esquenta a cabeça, não. Meu queijinho tá bom, viu? Tá top, não tá? O mineirinho aqui é arrochado. Mas não é de Minas, mas acho que não é de Minas isso aqui, não, é? Rapaz, isso aqui veio de longe. Seu Pedro, então, 9 anos faz que o senhor e a sua família moram nesse bairro. Então o senhor chegou a ver muita coisa já nesse bairro aqui, seu Pedro, acontecer? Ah, esse bairro aqui quando começou, era sem muro, sem nada. Teve muito desacerto com as famílias aqui, mas sempre no começo, sabe? Quando Certo. chega um pessoal novo, aí veio até nós, a pessoa se conversar com o outro, pegar amizade, aí no começo é muito atrito. Mas graças a Deus aqui eu tenho uns ótimos vizinhos. Tem a minha vizinha Helene aqui na frente aqui, uma excelente pessoa. Meu vizinho do fundo aí, não tem que falar dele. A dona Antônia aí do lado aí, eu conheço ela há mais de 5 anos. É uma vizinha que eu já conhecia lá da Boa Esperança, onde eu trabalhava, na outra oficina mecânica. Vi os filhos dela tudo nascer junto comigo, jogava bola com os meninos. Quando eu soube que era a dona Antônia, que era minha vizinha, nossa, pensa no cara que ficou feliz. Eu não sabia que uma pessoa de tão longe, que morava lá na Boa Esperança, convia junto com as crianças, com os filhos dela, ia morar bem perto de mim. Mas aqui do Java, tem amizade com todo mundo aqui. Eu gosto desse bairro, é um bairro ótimo. A única coisa que é difícil aqui é o mercado, que só tem só o mercadinho aqui, agora tem outro mercadinho mais para cima, agora que graças a Deus que abriu. Certo. E tá faltando bastante coisa aqui pra esse bairro aqui, mas devagarzinho a turma vai ajeitando, acertando. Ô, seu Pedro, o senhor tocou num ponto crucial a respeito dos vizinhos, né? E os vizinhos, eles fazem toda a diferença, né, na nossa vida. Em que sentido? Porque no momento também mais difícil, quando você tem coletividade, amizade um com o outro, querendo ou não, é nesse que você vai bater no portão para pedir uma ajuda, para pedir um socorro. Tem muitos hoje que não conseguem mais ir num vizinho e pedir ajuda, que muitos entram e não conseguem se dar com os vizinhos. Mas ainda tem pessoas boas, seu Pedro. Tem bastante pessoas e exemplo é esse que o senhor está falando. Para mim aqui, olha o que o senhor falou, que a senhora, né, desde lá de trás do Boa Esperança, né, que o senhor jamais imaginaria que seria uma da vizinha do senhor. Quer dizer, o senhor voltou lá atrás. Então isso aí é exemplo de pessoas boas. E quando é pessoas boas, a gente lembra e a gente carrega. E, seu Pedro, o senhor frisou que o senhor veio aqui para esse bairro, o senhor apresentou também algumas coisas desse bairro. Só que eu fiquei sabendo que o senhor sabe mexer com carro. Que o senhor é mecânico de carro. E eu queria ouvir essa história do senhor. Como que levou o senhor a partir para essa profissão de ser mecânico? E eu queria saber se o senhor é daqueles mecânicos dos bons mesmo. Me entendeu? Rapaz, você vai dar risada. Quando eu comecei, quando eu tinha 9 anos, eu sempre passava na frente de uma retífica, na antiga Scorpio. Todo dia um rapazinho lá botava eu para correr. Falava assim que eu ia trabalhar na oficina mecânica. E eu não queria trabalhar na oficina mecânica. Eu queria outra profissão, porque minha família inteira é pedreiro. Só eu que virei mecânico da família. Aí o parceiro foi lá, na casa do meu pai, falou assim, ó, será que você libera o Pedro para fazer meu período, quando ele sair da escola lá, para ir para a retífica, lavar peça, para ele aprender alguma coisa no futuro? Aí meu pai liberou. Aí ele pagava meu pedido para mim, aí eu fui aprendendo de oficina mecânica. Comecei como lavador de peça,
Aí depois, dentro da retífica lá, o cara me deu oportunidade de eu ser cabeçoteiro, fazer cabeçote. Aí me deu mais oportunidade lá de como que montar um motor, instalar um motor. Quantas oportunidades ele estava dando para mim, eu estava aprendendo. E isso aí é mais fácil você aprender profissionalmente dentro de uma oficina, um cara te orientando, que, que às vezes ele dava muita palestra lá, os caras da Autopeça Ideal, motorista, que é a antiga Scorpio, que já fechou aquele Limeiro, que era lá na Avenida Campina. Aí cada vez fui aprendendo mais. Certo. E agora eu sou um profissional bastante procurado. Só que o senhor frisou que quando o senhor começou a trabalhar, o senhor não tinha nenhuma experiência. Não, não tinha não. Foi adquirindo com o tempo. Com o tempo. Certo? Só que hoje, eu não sei se o senhor já percebeu, mas hoje a pessoa fala assim, principalmente aquele que quer contratar uma pessoa. Ele coloca lá e frisa muito bem, que ele quer a pessoa com experiência para poder entrar dentro de uma empresa e trabalhar. Só que por outro lado, muitos mencionam assim, ninguém quer trabalhar. Não é que ninguém quer trabalhar, é que a empresa está exigindo que a pessoa tenha experiência sem a pessoa ter nenhuma experiência naquilo que ele quer contratar. Então, o senhor fez eu lembrar desse fato, porque muitas empresas querem contratar as pessoas, mas coloca lá que tem que ter alguns requisitos que preenchem aquilo que a empresa quer. Só que se hoje, seu Pedro, fosse diferente, desse oportunidade para as pessoas, né? Aqueles que não têm experiência, mas têm um desejo de trabalhar. Tem muitos hoje que ele almeja o seu primeiro emprego, né? Quantos jovens hoje, ele almeja o seu primeiro emprego, só que ele não tem experiência. Mas se dá oportunidade para ele poder aprender, aí ele vai ter experiência, entendeu? Aí ele vai ter experiência. Então, foi no caso do senhor. Deram oportunidade para o senhor e com o tempo o senhor foi aprendendo, foi adquirindo experiência. Uhum. E aprendeu a mexer em carro. E aprendi bem, viu? Aprendeu bem, seu Aprendi Pedro? bem. Eu tive ainda, nesse meio intervalo aí, quando a antiga Scorpio aqui faliu em Limeiro, o próprio dono da Scorpio lá, foi lá na Boa Esperança lá, foi lá no Ataíde Auto Center. Para mim foi como um professor para mim. Me ensinou muitas coisas boas lá. Aí depois eu fiquei bastante, quando eu comecei com ele, o barracãozinho dele é um barracãozinho pequeno, né? Nós dois lá conseguimos fazer um barracão enorme, até hoje tem lá, lá na Rua 5, lá da Boa Esperança. E do jeito que ele me ensinou, eu fui aprendendo os filhos dele. Que até hoje eu tenho um filho que é profissional também. Os filhos já foi aprendendo também. Já foi aprendendo. Como que ele me deu oportunidade, eu comecei a ensinar também os filhos dele. Que eu aprendi com ele, eu passei um pouco minha experiência com os filhos dele. Olha! Até hoje, graças a Deus, ele tem uma boa profissão já, os meninos dele. Trabalha bem, Badalhau também. Eu não sei se até hoje se ele já está com a oficina aberta ainda, ou não, porque ele tinha um problema de saúde. Mas eu acho que a última vez que eu vi ele, estava na Autopeça Ideal, o filho dele estava tocando na oficina, agora não sei se está tocando ainda. Certo. Então, aqui no bairro do Geada, o seu Pedro, o senhor veio, o senhor montou a mecânica do senhor aqui, nesse endereço aqui mesmo, onde a gente se encontra? Não, antigamente quando eu comecei, eu sofri um acidente, estava vindo lá da Boa Esperança lá, aí eu fui atropelado, o carro me bateu por trás, aí quebrou meu nariz, cortou língua, gengiva, deslocou meu ombro aqui. Aí eu fiquei um bom tempo sem trabalhar. Aí quando eu voltei a trabalhar, na quarta etapa, lá na Rua da Base lá. Aí eu voltei a trabalhar na casa da minha mãe, eu morava no fundo da casa da minha mãe. Aí eu comecei a trabalhar lá. Aí de lá, como começou a pegar bastante clientela, a rua começou a ficar pequena para mim. Aí eu tive que alugar um barracão. Aí eu fui alugar um barracão, não consegui afiador. Aí pela imobiliária. Aí teve um senhor, que o barracão que eu ia alugar lá, aí eu cheguei nele, ele já faleceu, puxa de um homem, gente boa. Cheguei nele e falei, você acredita em homem? Ele falou, acredito.
Acredita em palavra de homem de pernambucano, acredito. Se o senhor alugar esse barracão para mim, o senhor nunca vai se arrepender. Eu nunca vou atrasar o aluguel para o senhor. E fiquei bastante anos. Aí ele mesmo foi lá na mobiliária. Ele foi meu próprio afiador. Fiquei um bom tempo lá no Jardim Pérola, lá no barracão dele. E nós pegamos uma amizade, uma amizade que foi pro resto da vida. Certo. Até hoje, às vezes eu passo a frente na casa dele, a esposa dele, barrendo lá a calçada. Eu paro lá, dou um abraço nela. Penso num pessoal que me ajudou bastante no começo. Aí de lá, fui para outra oficina maior, arrumei um sócio. Aí nesse meio período aí, caiu um carro em cima da minha mão aqui, quebrou esse dedo em 4 pedaços. Aí eu fiquei um pouco afastado. Quando eu voltei na oficina, tava um rombo na oficina, grande. Aí desci da sociedade e comecei de novo, do zero. Aí que eu comecei aqui no Geada. Certo. Eu só comecei aqui no Geada, mas de meus clientes. Uns clientes veio aqui, se eu pedisse nada, um trouxe 2.000 para mim, o outro trouxe 3.000 para mim, o outro trouxe 2.500 para mim, sim, eu pedi. Sem pedir nada. Sem pedir. Falei, Pedrão, quando você se levantar a sua vida, aí você me paga. Rapaz. Aí o que eu fiz? Lá, quando eu tinha meu sócio, aí eu dividi a despesa, o prejuízo que ele deixou lá para mim. Aí eu fui na Ideal, na Motorista, na Chevropeça, que eu tinha conta lá, na Cadillac. Negociei na Marlene do Gaeco, tem conta até hoje lá. Marlene. Fui lá, dividi a minha parte, e graças a Deus, paguei tudo, não devo um centavo para ninguém. Aí depois disso aí eu descobri que o meu alvará ainda estava aberto lá na prefeitura. Certo. Aí eu morri lá com 10.000 reais. Aí eu parcelei também, quitei a dívida também lá na prefeitura, e aí abri aqui. Rapaz. Aí com esse barracãozinho aqui no fundo, e graças a Deus eu tô tocando a vida. Certo. Olha, que história, hein? História de superação mesmo, seu Pedro. Mas graças a Deus nisso aí eu consegui tudo isso aqui, porque teve uma parceira que estava sempre do meu lado, dando apoio, nunca desisti do meu sonho. Olha. Porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer o que eu faço. Certo. Eu faço como se estiver fazendo para mim. Faço o melhor que eu puder fazer para o cliente, eu faço. Certo. E se eu puder ajudar o cliente, eu ajudo da forma que eu consigo fazer. Olha, que história. É por isso que aqui é um lugar longe. É um lugar longe. Tem cliente aqui que vem de tudo que é lado. A Parque Paulo Expansão, Boa Esperança, Novo Mundo, Secap, Santa Bárbara, Nova Odécia, vem tudo pra cá. Tem cliente que vem de São Paulo, quando vem de viagem, deixa o carro aqui, pega o ônibus e volta. Certo. E assim a vida continua. E dá pra ver aqui, né, seu Pedro, que todas as vezes que a gente passa por aqui, sempre tá cheio de carro aqui. Graças a Deus, filho. Não consegue nem passar direito de tanto carro que fica aqui. E isso é o quê? E isso é o exemplo da pessoa que o senhor é. É o profissionalismo do senhor, né? É o que nem o senhor falou. O senhor não começou ontem, né? Porque tem muitos hoje que são aventureiros, né? Ele tá numa ele tá numa profissão, só que a profissão não deu certo, ele já pula, ele quer ser uma outra coisa, sem ao menos ele ter passado por uma história, sem ao menos ele ter estudado, não é verdade? Só que a história do senhor, isso não começou ontem, o senhor já vem de um longo tempo galgando, né, degrau por degrau, e o senhor chegou aonde o senhor está hoje aqui, né? Na automecânica do senhor Pedro. Seu Pedro, isso aqui é algo extraordinário, que eu tenho certeza que os nossos ouvintes, né, que estão do outro lado, eles estão amando a história do senhor. Seu Pedro, só um momentinho, por gentileza. Chegou a hora dos nossos patrocinadores. Opa, seja à vontade, meu querido. Chegou a hora deles. Roda a vinheta aí, meu companheiro, meu cameraman. Dos nossos patrocinadores que fazem as nossas camisas. Manga, camisas esportivas e uniformes personalizados. Aqui você encontra camisetas, uniformes
e também gráfica corporativa. Se encontra na Rua 25 de Março, número 179, bairro Boa Vista, Limeira, São Paulo. Um dos nossos patrocinadores essa semana é ele, Mercado do Geada. E tem mais, sob nova direção, com uma infraestrutura espetacular dentro da padaria. Foi tudo reformado e tem mais. O diferencial aqui é aquele frango maravilhoso que tem todos os domingos. Você está esperando o que para vir para cá? Vem você e sua família. Pessoal, voltamos agora do nosso intervalo, onde apresentamos os nossos patrocinadores. E voltamos aqui com o nosso entrevistado, seu Pedro. Seu Pedro, ouvimos um pouco, né, a respeito da história do senhor. Só um pouco, porque uma história dessa são vários dias contando, né? Uma história de anos, né, seu Pedro? De vivência. Mas, seu Pedro, conta pra gente aqui. O senhor mencionou que o senhor mora no bairro. O senhor é um empresário aqui nesse bairro do Geada. Só que qual é a grande dificuldade aqui desse bairro, seu Pedro? A grande dificuldade aqui no bairro aqui, tá precisando de um postinho de saúde aqui em cima. Uma área de lazer para as criançadas aqui, ó, ficar à vontade, porque as criançadas aqui tem que sair daqui e ir lá pro céu. Quando chega lá, às vezes, né, bem recebido, porque já tem um pessoal lá do Belinha lá. Certo. Mas se tivesse pelo menos aqui um postinho de saúde, que tá precisando, né, tem que sair daqui lá pro outro lado. Tivesse um campão de futebol bom aqui, pra molecada aqui jogar bola. Porque espaço tem. Eu ia falar isso agora, você tem espaço tem um espaço gigantesco aqui no bairro, né? Mas tá faltando mais abrir mais mercado aqui também, porque padaria aqui só tem só do mercadinho ali em cima. Um açougue aqui que tem que abrir, porque nós tem que ir lá no Belinha, lá no Belinha lá comprar. Aqui não tem nenhum açougue. Se tivesse um açougue aqui bom, não precisava ir tão longe. Tem gente. Eu tenho carro, e tem gente que não tem carro, tem que ir de a pé daqui até lá. Certo. E imagina, você sair de lá do Belinho com um monte de sacola até aqui, que sofrimento que deve ser. O que dá a entender, o seu Pedro, aqui no bairro, ouvindo alguns moradores também, é que o bairro, ele foi formado, né, ele foi construído aqui, e parece que construiu, colocou a população, e deixou a população, esqueceu eles. Todos os deputados que vêm aqui, no tempo de eleições, falam que vai fazer um postinho, só promessa, mas até agora nada. Entra ano, sai ano e tá do mesmo jeito. Porque no bairro aqui, pelo que a gente viu, não tem uma creche. E pelo que eu vi aqui também no bairro, tem bastante crianças aqui, né? Tem pouca não, tem bastante. Tem, né? Tem bastante criança aqui no bairro. Cresce rápido, viu? Aqui é meio especial, aqui, então. Aqui os caras são pititosos, viu? Tem bastante criança e as crianças elas crescem rápido aqui, estão dando fermento para as crianças aqui nesse bairro. Então, não tem uma creche, não tem uma escola aqui nesse bairro, né? Não tem uma creche, não tem uma escola, tem falta de mercado, não tem um açougue e não tem campo, uma área de lazer que as crianças possam brincar. Então, se for analisar aqui, não tem nada. Os moradores estão aqui lutando, batalhando, sofrendo, tentando sobreviver, lutando pela sobrevivência. Faz parte do nosso dia a dia. É como que colocasse uma pessoa no meio da selva, sem nada, e falar, você vai ter que sair dessa selva, agora com vida. É a mesma coisa aqui no bairro, que a gente estamos vendo, seu Pedro. Mas nós temos esperança que ainda vai ter tudo isso que nós estamos precisando aqui desse bairro, porque o bairro aqui cada vez está crescendo mais, está saindo mais morador lá do outro lado. Sempre vai ter algum empresário que vai investir aqui nesse bairro. Eu acho que sempre vai ter oportunidade para a turma
Tem muito terreno aí, tá parado. Eu acho que vai ter algum empresário aí que vai investir aqui, bolar um bom mercado aqui, um bom açougue aqui, um postinho de saúde aqui na entrada aqui. Um postinho de saúde aqui na entrada desse viado seria uma boa. Uma boa. Ficaria bom nessa Ficaria bom. Duas que nós já teve oportunidade aqui. Quando nós entramos aqui no Geada, quando nós entrou aqui no Geada, tinha um barracão ali, já tinha água, já tinha poço, já tinha tudo. Se não derrubasse aqui dali, acho que já tinha algum médico sob roda ali, como aqui teve aqui na frente aqui da minha oficina aqui na Dona Antônia, que era o ônibus sob roda, era uma boa aqui pro bairro, era um negócio excelente. Quando tinha aquele ônibus sob roda aqui, então fazia fila aqui, todo mundo era bem atendido, a consulta era bem mais rápido, já a turma já fazia ficha, assim, lá no postão já estava tudo certo. Era uma coisa boa. Agora tirou isso daqui, nossa, ficou mais complicado para nós, ficou muito complicado. E era um ônibus que ficava aqui, seu Pedro? Era um ônibus ficava ali, não tá aquela Export ali, ó. Ficava ali. Ficava ali. Eu ajudava com a Dona Antônia, dava café pros médicos. Olha. Sempre ia lá no mercadinho comprar umas coisas, deixava lá. Olha, e ficou tipo uma família. E eles ficaram bastante tempo aqui, seu Ficaram uma Pedro? porrada de ano aqui. É? Porrada de ano. Ajudou meio mundo de gente aqui. Ajudou bastante o pessoal aqui. E faz tempo mais quer dizer, já faz muito tempo que eles saíram daqui? Já faz tempinho já, viu? Faz bastante tempo já. Foi bem antes da pandemia isso ou... Foi por aí, antes da pandemia. E não voltou mais, nem sinal dele? Não voltou mais, porque eu acho que mandaram ele para outro lugar, mandaram ali pro CRAS, certo, ali para cima. Mas quando era aqui, ajudava todo mundo aqui, viu? Certo. Ajudava bastante. Seu Pedro, ouvindo o senhor aqui, a opinião do senhor a respeito do acontecimento, né, que está ocorrendo aqui no bairro, e tudo que o senhor falou é verídico. Pela situação que a população está enfrentando, não só de hoje, mas de longa data, esse sofrimento que parece que não tem fim. Mas o senhor frisou algo muito importante que chamou a minha atenção, que a palavra é esperança, né? E a esperança a gente nunca pode perder ela. E o senhor frisou que o senhor ainda acredita que muitos empresários ainda vão vir para cá para estar investindo nesse bairro, porque aqui tem pessoas que precisam trabalhar, tem pessoas que precisam se locomover, tem pessoas que precisam comprar, tem pessoas também que precisam vender. Então aqui tem pessoas nesse bairro. E referente ao posicionamento do senhor, nós também ouvimos, seu Pedro, o que a população tem a dizer referente a este bairro também. Que podia melhorar aqui no bairro do Geada 2 é na questão de educação. Acredito que tem muita criança com muito potencial aqui e adolescente também. Mas eles acham que é difícil demais chegar no patamar de que outras pessoas chegaram. E por isso eles partem para soluções mais rápidas, que é tráfico, que acaba se viciando, né? E isso é muito triste e doloroso para a gente ver todo dia quem trabalha e quem mora aqui no bairro. Eu acredito que um pouquinho mais de carinho e dedicação, espaço tem, e vontade dos nossos governantes, tudo vai não se resolver, mas se melhorar muito, né? Potencial tem demais, mão de obra tem demais, só falta o incentivo. E, infelizmente, seu Pedro, eu falo infelizmente porque a nossa entrevista ela chegou ao fim. A entrevista está finalizando e eu gostaria de ficar aqui e ouvir a história do senhor o dia todo, porque uma história dessa é a história para impactar vidas, não só a minha, mas para outros que estão também do outro lado. A entrevista está finalizando, mas antes eu gostaria de estar apresentando os nossos patrocinadores, né? Roda a vinheta aí, meu companheiro. Mercado do Geada, manga, camisas esportivas e uniformes personalizados. Mais uma coisa, não vai esquecer da gente, hein? Por gentileza,
vai lá no nosso canal, acessa lá, @Voz do Bairro. Vai lá, ativa o sininho, por gentileza, comenta, compartilha. O seu comentário, o seu compartilhamento é muito importante para nós. Vai lá também na nossa página, está Paulo Faria, o nosso Instagram também está Paulo Faria Oficial. Venha fazer parte do nosso grupo. Seu Pedro, foi um prazer falar com o senhor. O prazer foi todo meu, Tá? querido. Foi um prazer e eu tenho certeza que nós vamos voltar novamente a entrevistar o senhor. Opa, Tá bom? estou aqui disponível. Glória. Seu Pedro, mas antes de finalizar, nós temos um bordão e o senhor já sabe. Bom dia, Limeira. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Queridos, eu, seu amigo Paulo Faria, estou aqui para dar voz à população por intermédio do podcast Voz do Bairro. Seu Pedro, muito obrigado, tá bom? Opa, precisando tomar sorte. Deus abençoe o senhor grandemente. Opa.